A Olga e o Ernesto já reviraram toda a casa aqui desde as 6 horas da manhã. Então, alguns momentos, se eu desligar ou alguma coisa do tipo, eu fui raptado por eles, né? Não, mas aí, em qualquer momento, eu fui dar uma mediada aqui, coordenar essa mesa aqui, e aí eu peço para a Vânia entre e também consiga, a gente conseguir dar seguimento para o nosso espaço, assim. Gente, eu sou o Samuel, tá? Eu sou historiador e professor de história da FURG, sou formado aqui na FURG, fiz mestrado também aqui na FURG, fui orientando da professora Vânia, realizamos uma pesquisa sobre educação popular, juventude e cidade. Atualmente eu estou no doutorado em educação ambiental, segui teoricamente com a temática de juventude, só que ampliei para juventude rural, né? E estou atualmente pesquisando a relação da ecologia política, a contribuição da ecologia política nos movimentos de juventude no Brasil para a educação ambiental, né? A gente pode depois, mais para frente, ou depois, em outro momento, trocar uma ideia sobre isso. Estou na metade do doutorado, já na metade do doutorado, né? E o trabalho que eu vim dividir hoje com vocês, junto com os trabalhos e com os livros de vocês, é a minha pesquisa de mestrado, né? E que eu, depois de uma conversa com um amigo, acabei decidindo partir para uma perspectiva mais coletiva e tentar publicar, né? Porque eu acho que o livro é sempre uma resistência, né? Uma resistência importante, né? Ainda mais quando a gente realiza um trabalho de pesquisa que é coletivo, tem um financiamento coletivo, né, público, né, e depois eu parti para também vou trocar uma ideia também com você sobre isso, como que eu fiz uma vaquinha também coletiva para conseguir publicar esse livro, né, e o contato com uma editora que também abraçasse essa ideia, enfim. Mas queria dizer, em primeiro momento, que é uma alegria estar com vocês, né, eu acho que a gente vive momentos, principalmente nós brasileiros e brasileiras, um momento adverso, mas a gente não poderia ser politicamente ingênuo e e acreditar que o fascismo ou outra concepção que seja um pouco mais antagônica, em algum momento histórico, não revidasse, né? Eu acho que para quem sabe o que é da história, ou quem tem um pouco de noção histórica, sócio-histórica, sabe que a história ela não é linear, ela é cíclica, né? E a gente, em determinados momentos, a gente pode, como a gente está vivendo esse ataque, esses retrocessos, as políticas de austeridade, tudo isso que a gente tem vivido, toda essa crise, né? E que não começa com a pandemia, né? Mas ela já existia, né? Acredito eu que a pandemia também é mais um detonador dessa crise do capital, dessa crise ecológica que a gente vive, né? Então, o bom é que nós estamos aqui tentando juntar forças, né? Pessoas de diferentes áreas, acredito que, particularmente, todas as pessoas também são da área da educação, mas também trazem as suas outras perspectivas, e eu acho que isso que faz desse momento um momento muito importante, tá? Então, eu peço que se os demais também quiserem se apresentar rapidamente, né? E talvez passo para a professora Vânia para ela também falar quiser dar algum recado ou passar alguma mensagem, e que a gente tenha um bom espaço de trabalho. Olá, então, embora conheça quase todos, né, são nossos parceiras de trabalho já há algum tempo, ex-alunos, alunas, né, muito bom a gente estar revendo essas pessoas, mas também, para quem não conhece, sou a professora Vânia, e eu coordeno o Recidade, a Rede de Cultura Estética e Formação na cidade, recentemente constituído como grupo de pesquisa. Nós, até a metade do ano, nós temos uma linha de pesquisa, parte do grupo de pesquisa Educação e Memória. Mas desde 2016, quando nós constituímos como coletivo, já havia esse desejo, né? Lá já o pessoal disse, não, nós somos um grupo, né? Nós temos uma identidade forte, mas talvez precisasse um certo tempinho para a gente amadurecendo, né? Construindo aquelas forças necessárias para que, de fato, a gente possa atuar como grupo
no ensino, que eu trago em primeiro lugar. Eu penso que o ensino é a grande atividade da universidade, é a atividade nobre, embora não pareça, né, para muitos, ela é de fato que é mais nobre, alicerçada na pesquisa e na extensão. E é um pouco isso que a gente tenta fazer. Todas as atividades de pesquisa e extensão, elas nascem desse contato com juventudes em sala de aula. Eu acho isso muito importante, é dali que deriva tudo. E depois retorna, né, como assim deve ser o trabalho de um ciclo que fecha, né, a pesquisa, ensino e extensão. Mas, então, o que eu quero desejar é um excelente evento, essa é a nossa primeira experiência com atividades variadas aqui no remoto. Nós sempre prezamos muito a presencialidade, né, o abraço, os nossos cafés na interface, né, Desirê, o pessoal que está mais tem a cultura da interface durante esses 7 anos em que ele aconteceu presencial, né, sabe o quanto nós apreciamos. Mas são as nossas condições, e como disse o Samuel, não dá para a gente ser ingênuo, né, a gente fingir que isso não é uma derivação do que já vinha acontecendo há 40 anos, como escreveu Boaventura, né, naquele livro do ano passado, a Pedagogia Cruel, viu, acho que é esse o nome, uma coisa assim, e é exatamente isso, é mais uma crise, e agora nós somos meio emparedados. Mas para enfrentar emparedamento, as parcerias são fundamentais, e a educação, junto com a cultura e a arte, tem um papel muito importante. Então, acho que esse nosso evento, Conexões da Cidade, que nós não repetimos, não desejamos dar no interface, no seminário de interface, pelo seu caráter altamente presencial, né? Nós não queremos descaracterizar isso, mas estamos aqui na resistência e tentando, com essas discussões, debater, aprofundar esse papel na educação, da arte, da cultura, no enfrentamento à barbárie, né? Na sua contenção, na sua eliminação ao longo do tempo. Então, eu passo a palavra, convido vocês também a se apresentarem, né, um pouquinho, falar de vocês, né, e na sequência a gente poder conversar um pouquinho mais sobre essas obras tão importantes, né, que aqui estão representadas. Um ótimo dia para todos e um excelente evento também. Eu posso começar rapidamente. Eu sou o professor Orlando Ferretti, da Universidade Federal de Santa Catarina, e vou apresentar 2 trabalhos aqui, 2 livros, né? Um livro que eu sou coordenador e um outro livro que eu sou autor, que é um compêndio de trabalhos de laboratórios de geografia, de ensino da geografia. Então, depois eu apresento as obras. Eu sou a Ana, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação aí pela Universidade Federal do Rio Grande, também participo do grupo Recidade e pesquiso narrativas autoformativas, autobiográficas, e estou aí por trás um pouco das redes sociais e dessa parte de divulgação do nosso evento. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Alisson, também faço parte do Recidade, também sou mestrando no PPGedu da FURG, e um ótimo encontro para todos nós. Bom dia, me chamo Railene, componho o livro Epistemologias Afro-Latino-Americanas, né? Junto com a professora Amanda, nós organizamos, mas o livro é resultado de uma coletividade, né? Fui mestranda do PPGedu há 1 ano atrás e agora pleitei uma vaga no doutorado na cidade onde resido, que é aqui no Rio de Janeiro. Bom, vou me apresentar, né? Eu me chamo Desirê, eu sou mestranda em Educação, também pela FURG. Eu não participo da organização do livro, mas eu escrevi um capítulo, né, do livro Epistemologias Afro-Latino-Americanas junto com a RAI, e aí a gente tem participado, como a professora Amanda é muito ocupada em 1000 atividades,
eu tenho participado junto com a Rai aí, a gente conversando e falando um pouquinho mais do livro, porque como ela falou, ele é construído na coletividade e é resultado das atividades do nosso grupo de pesquisa Lélia Gonzalez, né? E aí depois a gente vai estar conversando mais. Próximo ou próximo? Bom, então eu me apresento. Estava deixando os autores e as autoras se apresentarem antes, né? Eu sou o Márcio, professor de Geografia do Colégio de Aplicação, também aqui da UFSC, né? Colega do Orlando, quase vizinho, né, do Orlando, aqui. Está precisando fazer uma visita, Orlando. E participo também do Recidade. Então, um bom evento para todos nós. Opa, bom dia, pessoal. Sou o Rafael, sou licenciado em História, também sou membro da universidade e participo da organização do evento. E um bom evento para todo mundo. Oi, bom dia. Eu sou Jorge Severino, sou professor de História, atuo na rede estadual de ensino do estado do Ceará, falo daqui de Fortaleza. Nesse momento estou em sala de aula, por isso uso de máscara e fone de ouvido. Em alguns momentos eu vou precisar desligar a câmera devido ao atendimento aos alunos. Sou mestrando no PPG-Du, né, sob a orientação da professora Vânia. Também componho o grupo Recidades. Obrigado, bom dia, bom trabalho para todos. Olá, pessoal, bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu não sou autor, não sou da organização, mas sou um grande admirador aí desse movimento do Interface, do Recidade, e participo com um trabalho, uma apresentação de um trabalho num dos dias, né? E estou aqui para acompanhar na medida do possível, né, os encontros do Interfaces e também aprender nesses espaços aí com vocês. Bom evento aí, boas atividades. Algum colega, alguma colega mais quer se apresentar? Não tem se Bom apresentado? dia, eu sou Estela, sou mestranda do PPG-Du, começando agora na linha de educação, formação de professores, sou aluna da professora Vânia. Não sei se eu atrapalho ficar entrando e saindo, porque eu estou trabalhando, então conforme vai dando, eu vou entrando e dando uma espiadinha nas discussões. É um prazer estar com vocês partilhando desse momento. Alguém mais, pessoal? Bom, eu acho que então a gente poderia passar para os autores, para as autoras, né? E para a gente conseguir ter um bom um aprofundamento também assim da discussão, né? Acho que é muito importante nós estarmos discutindo sobre essa relação de educação, da educação também, ainda mais agora, nesse momento, né? Então, eu acho que a gente pode seguir o cronograma, Vânia, ou tu acha que a gente... Então, na nossa grade aqui de apresentações, né, a gente tem o livro Educação, Movimentos Sociais e Utopias, né, da professora Amanda Mota, Luciane Tavares e Márcio Caetano.
Eu não sei se a gente... Não sei se a professora... Se é a Railene que ficou de apresentar esse... Não, na verdade eu estou mandando uma mensagem para ela agora aqui, para ver se tá. Tá. Então a gente pode talvez passar para o próximo, Railene, que eu acho que o outro é tu e Amanda, né, que vocês são organizadores de epistemologias afro-latinas americanas, né? E aí eu acho que se tu puderes, tu faz essa apresentação, essa exposição começa, e aí quando se a professora Amanda quiser, ela dá sequência na apresentação do outro também, pode ser? Pode ser, tá ótimo. Bom, já dei bom dia, mas retomo, né? Eu me chamo Railene Moreira, fui orientanda e para mim ainda sou, porque não desgrudei e também não desvinculei, estou sempre com a professora Amanda, participando das atividades. Fui orientanda da professora Amanda Mota no ano de 2018, até o ano passado. E no período do ano passado, né, até que se estende até esse ano, por mais que a gente esteja retomando aos poucos as nossas atividades, né, estivemos no período de pandemia, estamos no período de pandemia, e a gente tinha um coletivo muito bonito e muito unido. Nos encontrávamos também, como a professora Vânia falou, o cafezinho era de lei, né? Tinha que ter um cafezinho, alguma coisa. E ano passado houve essa ruptura dos encontros presenciais, né? E a gente sentiu uma necessidade de estarmos juntas de alguma forma, de nos comunicarmos de alguma forma, apesar de ter as redes sociais. A gente sabe que não é a mesma coisa, né? E como a gente sempre constrói obras coletivas, a gente faz uma pesquisa coletiva, né, uma pesquisa militante e coletiva, a gente precisava desses encontros. Então, foi aí que surge o desejo e as conversas, né, de criarmos um grupo, de construirmos um grupo. Surgiu a ideia do grupo de pesquisa interdisciplinar Lélia Gonzalez, que eu componho hoje, a Desirê também está aqui, a Gabi também, que acabou de chegar, e sob coordenação da professora Amanda Mota. E nesse mesmo ano, depois de muita conversa, depois de muitas atividades e depois de muitos diálogos, a gente pensou no nosso primeiro seminário, né, de pesquisa, e essa obra ela é resultado desse primeiro seminário. Além das construções, né, que a gente fez ao longo do nosso percurso, essa obra ela tem todas as pessoas que apresentaram nesse seminário estão compondo, apesar de eu e a professora Amanda organizarmos. A gente sempre fala que a obra ela é constituída de muitas mãos, né? Sobretudo mulheres. Eu acho que temos somente um autor homem nessa obra, e é importante falar, né, que ela caminha contrapelo, justamente da conversa que a gente estava fazendo antes, ela caminha contrapelo daquilo que está sendo instituído aí no nosso país, que a gente vem lutado tanto, né? A gente luta contra a sociedade patriarcal, no movimento antirracista, anti-LGBTQI-fóbico. Então, ela possui, né, pesquisas de diversos autores e autoras do Brasil, porque o nosso grupo é um grupo que constitui, né, diversas pessoas, tem diversas identidades que vão do norte a sul do Brasil. A gente se comunica bastante, então a pesquisa, todas as pesquisas que compõem o livro são de múltiplas vozes, múltiplas visões, né, muitas pessoas que estão caminhando aí pelo Brasil e têm muitas coisas a nos dizer, principalmente fazendo o caminho contrário àquilo que vem tentado, né, se instituir no Brasil e que a gente vem lutado tanto de uma forma coletiva. Desirê, quer falar um pouquinho? Oi, de novo, então, né? Bem como a Rai falou, né? Ele é resultado do nosso seminário, do nosso primeiro seminário. Agora, no final de novembro, a gente vai estar realizando o nosso primeiro congresso, então provavelmente vai surgir outras escritas, né? E é bem curioso, assim, porque, lógico, a gente já está há 2 anos praticamente nessa função da pandemia, e a pandemia não perpassa a nossa vida, perpassa nosso trabalho, perpassa nossas escritas, né?
Então, todos os textos, eles são perpassados também por esse contexto da pandemia. E aí, a gente também... O seminário ele foi final de novembro, mas a escrita dos textos, né, foi em torno ali de fevereiro, abril, mais ou menos. E foi um momento que a gente estava vivendo a pior fase da Covid, né? E então os textos eles têm um tom muito de indignação, né? De denúncia e anúncio, né? Inclusive dentro do texto que eu submeti ao livro, né? O capítulo, onde eu trato um pouquinho da minha pesquisa de mestrado também, eu trabalho justamente os conceitos de Paulo Freire, de anúncio e de denúncia, né? Então denunciando esse sistema vigente, né? Esse governo fascista, esse projeto de morte organizado pelo Bolsonaro, e o movimento de mulheres como um anúncio, né? E de alguma forma isso perpassa toda a nossa obra com os mais diversos temas, o racismo, o machismo, a violência, né? A gente tem um texto, como a Rai falou, o texto do Carlos, que o Carlos está na Colômbia, então ele analisa toda uma realidade diferente, e a gente também tem um texto da professora Paola, né, Rai, da Argentina, também discutindo aí outras realidades latino-americanas. Eu acho que é isso. É importante também destacar, né, o objetivo, qual foi o objetivo e qual é o objetivo também, né, do grupo, que é desenvolver e compartilhar as diferentes pesquisas, né, reafirmando mesmo a nossa luta e socializando, né, o que a gente tem produzido também, né? No momento em que a pesquisa no Brasil está tão desvalorizada e muitas vezes somos desmotivados, né, a parar de pesquisar, a gente vem caminhando e reafirmando que os nossos passos eles vêm de longe, né? Não começamos hoje, estamos há muito tempo caminhando na luta e é importante que a gente visibilize as nossas pesquisas, que a gente reafirme que a gente vai continuar constituindo esses espaços, que a gente vai continuar ocupando os espaços e cada vez mais que são nossos, né? E que aquele lugar que foi, que dizem que é para a gente ficar, eu falo de um lugar de subalternidade, né? Já que eu resido na periferia do Rio de Janeiro, então esse é o meu lugar hoje e é daqui que eu falo, reafirmando que o espaço da universidade, assim como todos os espaços, também são nossos. E acho que é esse muito o objetivo do grupo, né? Que a gente consiga visibilizar as nossas pesquisas, que a gente se consiga, né, fazer ouvir e que a gente não bote o pé na porta, mas que derrube mesmo essa porta que nos coloca no lugar de subalterno. Acho que é isso. Mostrar sua capa do livro, né? Aqui que a gente não mostrou. Eu estava tentando abrir. Também estou com o meu aqui, esqueci de mostrar, gente. Ficou lindíssimo. Ele é nosso orgulho, nosso xodó, assim, muito grande, principalmente da Raia, que atuou diretamente na organização junto com a professora, né? E ele também está disponível em e-book gratuito. Então, quem quiser pode nos contatar ali nas redes, no nosso e-mail. Posso deixar aqui também. E também pode estar adquirindo ele físico junto com a editora, né? Então, a gente também se preocupou com esse movimento, vou colocar aqui, a gente também se preocupou com esse movimento de dar acessibilidade para todas as pessoas que quiserem, e o grupo está sempre aberto também a receber novas pessoas, a gente tem encontros mensais, e todo mundo quiser fazer parte está super convidado. Convidar também, né, para o nosso primeiro congresso internacional, vamos aproveitar e deixar o convite. As missões de trabalho vão até o dia 10, e quem quiser saber um pouquinho mais, pode visitar o nosso site, também nos procurar nas redes sociais, que a gente vai deixar aqui também no chat. Muito obrigada. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, assim, que a gente consiga depois dar uma aprofundada também, tipo, entrar em... Né, eu fiquei também curioso por algumas questões, assim, eu já tinha lido, já tinha entrado em contato com algumas referências teóricas, epistemológicas também. Eu acho que a professora Amanda fez uma fala no evento da UFOB agora há pouco, eu acho que ela chegou a Isso. Sociedade Crítica, né? Eu acho que ela eu ouvi um pouco da exposição dela e muito interessante mesmo, tá? A gente pode passar para o próximo, né?
para o próximo livro, próximo autor, né, que é o Orlando, professor Orlando, né, do livro Áreas Protegidas, Experiências de Pesquisa e Extensão no Sul do Brasil. Orlando, a palavra está contigo. Bom, vamos lá. Bom dia, gente. Tudo bem? Para quem chegou agora, né, eu sou o professor Orlando Ferretti, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou apresentar um livro aí. Samuel, eu peço licença para, se eu puder abrir a capa do livro aqui na apresentação, pode ser? Samuca foi buscar a Olga, que deve estar correndo pela casa, então eu vou abrir aqui, tá? Claro que sim. Só vou abrir uma janela para mostrar. Só um minutinho, gente. Já dá para ver aí, gente? Já está aparecendo? Sim. Tá. Bom, esse livro foi como todos os livros coletivos, né, como todos os trabalhos coletivos, ele é uma experiência organizada pelo Observatório de Áreas Protegidas, que é um grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e ele foi o primeiro o que nós desejamos que seja uma sequência, né, ele saiu no finalzinho do ano passado, esse é o primeiro, por conta da pandemia, esse é o primeiro evento em que, de fato, a gente está fazendo o lançamento. Depois tem um outro evento que acontece na semana do dia 15, em que a gente também vai fazer o lançamento, um evento aí mais específico de áreas protegidas, né? A ideia era juntar pesquisadores e trabalhos com unidades de conservação, com comunidades indígenas, com comunidades quilombolas, aqui do Sul. Mais especificamente, eu contactei meus parceiros, meus conhecidos, meus colegas, né, do Rio Grande do Sul. Então, apesar de constar ali extensão no sul do Brasil, são trabalhos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e essa coletânea, ela tem trabalhos de dissertação de mestrado, tese de doutoramento e pesquisas que ou estão ainda em andamento ou já finalizaram até o final do ano passado, né? Então, foi no finalzinho do ano passado que saiu a edição. Nós somos, a gente tem vários capítulos, né, do trabalho, são 10 capítulos, são mais de 17, 18 autores que escrevem o trabalho, né? Eu tenho um artigo no livro e na verdade, fiz o chamado para os colegas, né? E são todos parceiros de outros trabalhos em que a gente acaba desenvolvendo ao longo dos últimos 10 anos. Alguns trabalhos são frutos, como eu falei, de tese, é o meu caso, né? O meu artigo é especificamente da minha tese, que terminei lá em 2013, mas fiz uma reavaliação dela para o trabalho. E a maioria dos trabalhos, elas têm temática especificamente com comunidades que moram dentro da unidade de conservação ou na sua área de entorno. Então, tem alguns trabalhos de colegas de vocês aí da FURG, como é o caso da professora Carla Leonini Crivellaro, que fez graduação, mestrado e doutorado por aí. Hoje ela é professora de uma outra universidade federal aí do Sul, da Camila, que também é daí, da Maria Carolina, e depois outras produções, né, especificamente aqui de Santa Catarina, como é o caso da doutoranda Laura Diapress, que trabalhou com a APA da Baleia Franca. Então, muitos trabalhos sobre unidades de conservação de uso sustentável, sobre a APA, algumas sobre unidades de conservação maiores, como é o caso do trabalho de um doutorando aqui, o Fabrício Basílio de Almeida, que trabalhou com Parque Estadual, um colega, Washington Ferreira, que é daí também, né, bastante ligado ao programa de pós-graduação em educação ambiental aí da FURG, que trabalha com um artigo especificamente sobre o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, mas ele tem outro artigo aqui no texto. Depois o Júlio, o César e a professora Márcia dos Santos Beretta, que são aqui da Estadual do Rio Grande do Sul, aqui bem na divisa, né, em São Francisco de Paulo, quase na divisa com Santa Catarina, em que trabalha com a questão dos gestores ambientais. Todas as unidades de conservação estadual, eles fizeram um levantamento dos gestores estaduais
aí das universidades, das unidades de conservação no Rio Grande do Sul, e fizeram uma discussão sobre as possibilidades, os problemas e o que se encontra aí, né? A minha orientanda aqui do doutorado, a Thalita, apresenta um trabalho sobre os corredores ecológicos na ilha de Santa Catarina, destacando especificamente os problemas os problemas ambientais, né, gerados por conta das áreas em que havia a possibilidade de haver corredores ecológicos ligando áreas protegidas, e infelizmente os corredores não existem mais, né. Mais um trabalho aqui da Carla e do grupo dela de pesquisa, especificamente sobre o taim, é um trabalho bastante interessante das associações e ONGs, né, que trabalham no entorno da Estação Ecológica do Taim, e aí diversas ações desenvolvidas. Um trabalho um pouco mais antigo, mas muito legal, que eu gosto bastante, porque foi me orientando na graduação lá nos anos 2000, o Samir Alexandre Rocha, hoje é funcionário da prefeitura em Joinville, que faz um trabalho sobre geografia humanista muito interessante do Parque Municipal do Morro do Finder. Mais um trabalho do Washington, né, e aí especificamente sobre a questão de áreas protegidas e atividade pesqueira, e ele faz um trabalho sobre o Albardão, no extremo sul aí do Brasil, quase na fronteira, né, com o Uruguai, e aí no final aí um trabalho que eu faço uma discussão sobre gestão e vulnerabilidade nas áreas protegidas aqui na ilha de Santa Catarina. Então, o objetivo desse trabalho foi, do texto como um todo, né, tentar trazer essa produção muito, muito forte, como vocês viram, né, da FURG e da UFSC, mas também de outras universidades, especialmente uma universidade aqui do estado do Rio Grande do Sul, em que a gente tem dialogado sobre comunidades tradicionais e áreas protegidas. Basicamente, uma revisão, né, bastante interessante dessa literatura, e aí quem tiver interesse, ainda mais nesses momentos, né, em que há uma depredação total, né, também das discussões ambientais, das discussões socioambientais, especialmente das socioambientais, ele se transforma cada vez mais, né, num trabalho importante. Eu vou passar o link para vocês do texto, perdão, deixa eu sair daqui, já vou passar o link direto do material. Ele é um livro digital, né, ele não é um e-book, mas um livro digital, que é um pouco diferente. Aqui vai o link, ele está no repositório da universidade, vários grupos de pesquisa já têm o link direto para ele nos grupos de pesquisa, mas eu estou passando aqui o link direto do repositório onde está essa obra. Depois, se alguém quiser mais informações sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas especificamente, né, alguns desses trabalhos que estão no livro continuam sendo desenvolvidos, e isso, na leitura, vocês vão perceber, né, porque vai fazer essas indicações, e nós continuamos aí nessa luta socioambiental, que faz parte não só do meu grupo de pesquisa, no grupo que eu coordeno, mas de outros trabalhos que a gente acaba desenvolvendo. Depois eu vou apresentar um outro trabalho bem diferente, né, mais especificamente na área de ensino da geografia, mas esse é o trabalho no momento que eu gostaria aí, que eu quero, né, trazer para vocês. Obrigado, Samuca. Estou à disposição, gente, para perguntas ou dúvidas. Orlando, eu achei que esse livro era aquele do Educação Geográfica, né, que a gente tinha até uns artigos junto à Vânia também, né? Que aí eu lembrei... verdade. A gente não trouxe ele para cá, porque ele é mais antigo, ele é 2018, né? 2018. E eu lembrei de um texto teu que é da escola sem árvore, né? A escola que não tem árvore, eu acho que é, né? A escola que não tinha árvores. Não tinha árvores, é uma reflexão, acho que muito importante, né? Porque remete muito para mim a sombra dessa mangueira do Freire, que é essa relação da educação que é socioambiental, né? Então, eu acho muito importante, mas eu acho que, para mim mesmo, que a gente, né, também tem colegas que são da educação ambiental e lutam por uma perspectiva um pouco mais também humanizante, humanizadora, enfim, é sempre importante também olhar por esse lado também, né? Mas acho que depois a gente pode conversar mais, assim, tá?
A próxima autora, as próximas autoras aqui é a Rosa Elizabeth, Ana Maria e Ana Paula. O livro Educação Geográfica em Movimento. Eu que vou apresentar, Samuca. Perfeito, Orlando. Eu sou um dos autores do livro. As professoras, as duas professoras, a professora Ana Rosa, a professora Ana Paula, elas não puderam comparecer nesse momento, elas vão participar do evento, assistindo algumas atividades, e seus alunos, inclusive, vão apresentar, se eu não me engano, em algumas áreas do evento, mas elas não puderam estar presentes hoje aqui, elas pediram desculpas, e eu fiquei de apresentar esse livro. Eu também peço a mesma coisa que eu fiz com o outro, né, abrir aqui para vocês a página, só um minutinho, gente, aqui. Vou abrir o Drive onde está o livro para apresentar, fica mais fácil. Já está aparecendo aí, gente? Sim. Sim? Bom, é importante dizer que esse trabalho é um trabalho, Educação Geográfica em Movimento, volume 2, é um trabalho desenvolvido pelo núcleo pelo LEPEGEL, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica da UDESC, e a professora Rosa Elizabeth Martins, e é claro que eu não vou nem tentar falar o sobrenome dela em polonês, a professora Ana Paula Nunes Chaves e a professora Ana Maria Hopper-Sprev organizaram esse trabalho. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa do próprio grupo de pesquisa, mas de outros grupos de pesquisa por todo o país. Então, a parceria, ela já é bastante antiga, como esse é o volume 2, ela já tem mais de 10 anos, eles já tem mais de 10 anos de parceria com grupos de pesquisa de todo o país, e a ideia é sempre trabalhar as questões relacionadas à educação geográfica, seja em sala de aula, no ensino da geografia, no ensino fundamental, no ensino médio, como também em outros espaços de educação não formal, onde a educação geográfica se faz presente. Então, há uma série de artigos, eu vou apresentar alguns para vocês bem rapidamente, que fazem parte desse trabalho. Então, a cada 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, eles estão tentando organizar alguma referência, né, de pesquisa que dialogue então, da educação geográfica, não só nesse grupo especificamente, mas por todo o país. Então, os trabalhos, para vocês conhecerem um pouco, né, então a gente tem desde trabalhos que lidam com a formação docente diretamente, dos problemas atuais da formação docente. Esse livro está sendo lançado este ano, né, em 2021, então bem no ano pandêmico, até as discussões sobre esse ensino remoto, ensino à distância, como é o trabalho da professora Karina, que está lá no Paraná, trabalhos de formação e identidade de quem são os professores de geografia, especificamente a partir de trabalhos do estágio supervisionado, né, o trabalho da Rosa e de uma orientanda dela, que é a Carolina, o trabalho do Robson, que também já é professora, que discute um pouco licenciatura em geografia e novas formas de docência, e como que se pode pensar ensinar geografia dentro de currículos que sejam múltiplos e que sejam extremamente híbridos, diferente desses currículos engessados, como é o caso especificamente hoje da Base Nacional Comum Curricular. Então, há uma discussão bastante interessante nesse artigo sobre a base, sobre outras possibilidades, um pouco um trabalho também sobre outros campos da geografia que são pouco discutidos, ou que a gente acaba não apresentando, né, os nossos alunos de geografia. Bom, eu estou falando de uma área de conforto minha, que é a geografia, então para mim fica fácil, né, mas a gente tem um debate na geografia sobre campos específicos da geografia, e o professor Danilo e a Ana fazem um artigo bastante interessante sobre esses diversos campos e quais as possibilidades de outros ensinos de geografia que não esses mais tradicionais.
ainda a Rosa e a Ágata também, que é uma orientanda dela, que é lá do norte do país, trabalham com o PIB de Geografia, o Encontro Nacional de Prática de Ensino, fazendo uma análise um pouco dos EMPEGs nacionais, né, de como que tem sido os eventos, especificamente dois últimos, 2017 e 2019, de como que foram os trabalhos desenvolvidos e apresentados. Depois a gente vai ter o trabalho da Larissa, que vai falar, que é um texto muito legal e muito interessante, que vai fazer uma viagem pela geografia para poder falar dessa relação do professor com o ensino dela. O trabalho da Tamara, que é um trabalho bastante interessante sobre acessibilidade. A Tamara Castro Regis, que hoje é professora da UDESC, trabalha com acessibilidade, especialmente de crianças e jovens cegos ou com baixa visão. Então, ela tem vários artigos nesse sentido, e aqui ela escreve especificamente também voltado para a formação inicial. As escritas derivas, né, que são oficinas e geografias da Camila e da Ana, ela também vai por essas outras geografias, especificamente a geografia cultural e a geografia humanista, e faz um recorte bem interessante sobre essas possibilidades, né, de ensino da geografia. A Vanessa trabalha com uma análise das imagens do livro didático na geografia, de como que essas imagens, infelizmente, perpetuam uma visão de geografia equivocada sobre a realidade das cidades, sobre o que são as próprias cidades, sobre a realidade do campo. O meu artigo, né, que eu produzi junto com o professor Lindenberg, que é também aqui da UFSC, sobre o ensino de geografia física na geografia escolar, em que primeiro a gente faz uma discussão sobre o conceito de natureza e de como esse é apropriado pelo currículo da geografia, da geografia escolar de uma maneira um tanto equivocada, e de quais são as possibilidades, né, que a gente tem no ensino da geografia física de outras discussões, de outros olhares. A Fernanda e a professora Leila, a atual professora Fernanda, porque é uma professora recém-formada, e a professora Leila trabalham os conceitos geográficos lugar e paisagem, trabalhando com livros de literatura infantil e juvenil. A Fernanda é formada em letras e faz uma revisão muito interessante de como esses dois conceitos têm aparecido na literatura infanto-juvenil, né, aqui do Estado. Elas trabalharam especificamente os livros daqui do Estado, porque são, apesar de a gente conhecer pouco, né, ou eu conhecia pouco até a leitura desse livro, são muitos livros, né, desenvolvidos por autores catarinenses, e aí elas tentam discutir, entender um pouco como que são essas discussões sobre esses conceitos, como eles aparecem nesses livros, né? Às vezes de uma maneira até equivocada, de outras vezes de uma maneira que nos surpreende totalmente. A professora Stile e a Ana Paula trabalham também com a questão das imagens, procurando discutir as imagens do ensino da geografia, aí em várias, não só no livro didático, as imagens também que nos são proporcionadas pela internet, materiais de ensino, trabalho também bastante interessante. E a Leia, que vai trabalhar ainda com acessibilidade e percepção, a Leia de Andrade, o Josenildo e a Maria e o Michel, que trabalham com educação em cinema, especificamente dentro de terras indígenas, e de como que isso tem funcionado numa escola indígena, é bastante interessante, numa comunidade ticuna. A Melissa e a professora Maria Helena Lenz, que é aqui da UFSC, que trabalham em unidades de conservação em terra indígena, e aí discutem a sobreposição de espaços, de como que isso se dá na imaginação geográfica também nessa comunidade. A Rafa, que trabalha sobre como que se imagina outros lugares do mundo a partir dos relatos das crianças na escola. O espaço da questão do gênero, né, em fotografias e livro didático da Larissa e da Rosa. A Rosa também trabalha com outro orientando as possibilidades cidadã do ensino da geografia e a cultura digital de um doutorando que está terminando agora, que é o Roberto Ribeiro. E, por último, um pouco de como que os estudantes em Portugal, como que eles pensam um pouco a questão da tecnologia, a informação e comunicação, que é um trabalho de um doutorando que está lá em Portugal, que é o Luiz Martins.
É isso, gente. Eu vou passar o link também para vocês aqui desse trabalho. É um trabalho que, como vocês viram, tem muitos autores, né? E é bastante múltiplo no seu olhar, sempre pensando como que a gente vai trabalhar novas formas da educação geográfica. Vejam que a gente não define ensino da geografia, porque ele é muito mais amplo, não está só no ensino da própria disciplina de geografia em si, mas de outros campos, né, da ciência, e também não só na educação escolar, também fora dessa caixinha que é a escola, né, em outros ambientes e até mesmo em outros habitats, né. Então é bastante amplo esse trabalho. É um trabalho que eu fiquei muito contente em participar. Não participo da coordenação, né, participo como autor, mas tenho participado das discussões desse grupo de pesquisa também na UDESC, junto com o meu PIBID. Então, por isso, trazê-lo aqui também e apresentar para vocês. Estou à disposição para perguntas, dúvidas, né, ou se alguém quiser depois trocar algumas outras figurinhas. As autoras, as coordenadoras, né, do livro pediram que depois, se vocês tiverem sugestões após a leitura do livro, o livro também, esse é um e-book especificamente, né, está à disposição, e junto com esse há outras obras produzidas pelo mesmo grupo de pesquisa. Excelente, Orlando, obrigado, né, agradeço também as demais professoras, né, que são autoras, enfim, né, e que também são muito importantes, assim, para a gente conseguir, e os outros autores, né, e é massa que tu tem esse cuidado de também falar dessas outras pessoas que também foram teus ex-orientandos também, são pessoas que estão em outros lugares e que também, tipo, estão numa rede, né, acredito, né, a partir do momento que tu tem ex-educandas, pessoas que trabalharam contigo, que estão por aí, estão trabalhando, estão pesquisando, estão fazendo um trabalho, não um trabalho alienado em si, né, mas que tem uma responsabilidade, que tem uma importância, né, isso é muito importante, assim, pra gente, né. E aquele outro livro a gente era para ter trazido para cá, cara, a gente era para ter trazido mesmo, assim. É verdade, eu vou pegar o link dele, Samuel, e vou colocar depois aqui, depois da última apresentação, eu coloco um livro aqui para quem quiser ler. É um livro que a gente produziu em 2018. Não, 19, né? Eu vou ver certinho, eu boto aqui. Pessoal, a próxima obra é de autoria minha, né? Minha também, sobre a orientação da professora Vânia, né? E é um livro chamado E se a Cidade Fosse Nossa? A educação popular contribui na emancipação das juventudes na cidade, né? E como eu falei anteriormente, é um livro que é minha pesquisa de mestrado, né? Eu trabalhei durante algum tempo com educação popular, né? E trabalhei em alguns espaços, com juventude em situação prisional, trabalhei com movimentos sociais, trabalhei com jovens com jovens da periferia, né? E essa pesquisa em si foi com um espaço que a gente tem aqui em Rio Grande, também ligado à universidade, que é o Paideia, né? O Paideia é um espaço de educação popular, onde a gente atende várias pessoas da cidade, várias classes sociais, né? E é onde eu consegui desenvolver um trabalho junto com outros colegas, né? Também de coordenação desse espaço, né? E a minha pesquisa foi toda voltada para esse espaço, né? Com esses jovens, né? Com esses sujeitos, e aonde eu falo que é onde eu consegui também me descobrir cada vez mais como educador e como pesquisador, né? Porque eu acho que a gente sempre tem algumas pistas, né? E foi aonde eu mesmo, estando já no mestrado em educação, foi onde eu tive a certeza que é onde eu queria seguir no caminho da docência e entendi a relação da pesquisa com a relação da docência, né? Então foi muito importante para mim esse processo. O livro ele foi publicado esse ano, né? E até então a pesquisa estava só nos repositórios da universidade, enfim.
E no início desse ano, no verão, estava conversando com um outro amigo meu que faz doutorado na UCPEL, em Pelotas, né? É um cara que pesquisa a relação do direito à cidade. E ele tinha publicado um livro para uma editora, assim, que é a Editora FI, que é uma editora de Porto Alegre. E ele disse assim para mim, cara, por que tu não pega tua pesquisa e tu não publica, cara? Porque a tua pesquisa é interessante e tal, né? Porque ele já tinha lido, porque ela faz uma discussão também de cidade ligada ao Henri Lefebvre, né? Que também é um sociólogo, um geógrafo, né? E ele tinha lido, tinha feito também uma discussão comigo sobre isso, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu disse para ele, cara, eu preciso de uma grana também para fazer essa publicação, né? E a gente conversou sobre essa relação de valores, como é que a editora FI fazia, enfim, né? E acabou que rolou uma coisa muito bacana, que eu realizei uma vaquinha, né? Uma vaquinha solidária, e consegui a grana para publicação, né? Então, ou seja, ela está em aberta, é uma publicação aberta, eu vou colocar o link para vocês também da editora, do livro da editora, né? E é muito bacana porque, na verdade, existem alguns movimentos aí, né? Eu fui bolsista durante o mestrado, né? Consegui ser bolsista durante o mestrado em educação na FURG. Recebi muita contribuição na época desse grupo aqui, que é o Recidade, como a Vânia falou, ainda não era um grupo de pesquisa em si, era uma linha, mas a gente tinha uma identidade muito forte, né? A Ana, que está aqui, o Luiz, a Vânia, né? Outras colegas que também eram da época, né? E a gente conseguia fazer esse movimento de conseguir nos ajudarmos, né? E eu acho que isso foi muito importante para mim também nesse processo de construção. Então, o processo desse livro, assim, gente, ele é todo coletivo assim mesmo, né? Eu acho que todas as colegas ressaltaram isso aqui, mas eu preciso também ressaltar, né? Porque foi uma pesquisa realizada com dinheiro público, né? Com incentivo público, uma universidade pública. Foi uma pesquisa realizada, incentivada por esse grupo de pesquisa, que é o Recidade. Foi num grupo de educação popular, um lugar onde vários sujeitos conseguem a possibilidade de entrar na universidade, também perceber algumas outras questões, porque por mais que o Paideia seja um espaço, um pré-ENEM, a questão dele não é ser somente um pré-ENEM, né? Também trazer outras questões que são importantes. E depois esse processo de conseguir, através de uma vaquinha, conseguir custear o livro, a publicação, né, em si. Isso é uma questão muito importante. O livro, ele vai trabalhar, ele traz uma perspectiva, uma discussão freiriana, né, que é onde eu estava mais, no momento, estava muito mais mergulhado nessa perspectiva, né, do Paulo Freire. Né. Hoje eu estou caminhando um pouco mais, como estou na educação ambiental, fazendo uma discussão muito mais ligada à educação ambiental crítica e ecologia política, né? Ou seja, fazendo uma releitura, vamos supor, do marxismo, mas numa perspectiva ecológica, né? Mas o Paulo, aí nesse livro tem uma perspectiva muito mais freiriana, né? Tem alguns autores, eu trabalho na relação da cidade, trabalho com Henri Lefebvre, trabalho com Milton Santos, né? Também. Então, acho que é uma discussão que também o pessoal que é da geografia também vai se encontrar em alguns momentos, né? Porque é onde eu também faço essa discussão que não tem como não fazer, né, a partir desses autores que vêm da geografia humana, né? E são muito importantes, tá? Então, é isso. Para quem quiser, eu vou deixar o link, né, também do livro, para a gente conseguir também depois, quem quiser ir atrás também, tipo, se interessar. Na biblioteca da FURG também tem, né, no repositório, né, e é um livro, enfim, ele não tem custo nenhum, quem quiser ter acesso é só acessar o link, fazer o download dele. Eu fiz essa publicação, optei por essa publicação mais aberta, né, e a princípio é isso, gente. Também fico à disposição para quem quiser trocar uma ideia sobre ele, fazer alguns questionamentos. Tem uma perspectiva metodológica que eu desenvolvi a partir dos indicadores emancipatórios, né, para o pessoal que também está realizando suas pesquisas ainda. Eu acho que é importante também da gente trocar uma ideia, tá? E a princípio é isso. Muito obrigado pelo espaço para poder apresentar e disponibilizar a pesquisa e o livro.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Samuel. Eu lembro daquele artigo que você publicou com a Vânia, né? Que era, ainda não estava pronto o teu trabalho, né? Ele estava finalizando, é isso, né? Ele está naquele livro que você citou. Se você quiser, depois eu coloco aqui o link, que ele é de 2018 mesmo. Mas tem já aquele artigo teu que eu acho que ele é uma prévia, né, do livro. Sim. Uma indicação bem interessante. Sim. Ele está aqui nesse link que eu acabei de colocar. O Samuel se referiu, né, esse livro tem um artigo dele maravilhoso aí nesse trabalho dele da Vânia, que vale a pena vocês conhecerem, né, quem não conhece ainda. Obrigado, Orlando. Imagina. A professora Amanda... Até porque ele cita alguns dos filmes que eu mais curto aí nesse artigo. A professora Amanda está na sala, né, e eu queria talvez passar a palavra para ela, porque ela também é uma das autoras. Não sei se a professora gostaria de fazer um comentário complementar, tipo, a fala da Desirê, da Helene. Bom dia, professora. A palavra está contigo. As gurias apresentaram antes os livros, né? Mas eu gostaria de, assim, tipo, se quisesse também falar contribuir, falar algumas questões, assim, complementar, fica à vontade, tá bom? Tá bem. Vocês me escutam? E se vocês me escutam? Sim, professora, a gente escuta. Eu tive uma emergência com meu filho, então eu vou abrir a câmera aqui, mas eu não estou em casa. Tive que sair com ele meio às pressas. Então, já peço desculpas para a coordenação do evento, mas é que filho é filho, né? Então, tive que sair com ele meio a mil e tô aqui. Eu acho que o Samuel já deu uma grande contribuição aí, né? Falando do livro. Digo, então, que as meninas já falaram. São 2 livros esse ano, sendo que o primeiro dele é o livro Epistemologias Afro-Latino-Americanas. Esse livro, não sei se as meninas conseguiram projetar para vocês a capa dele, mas ele é um livro que é um desdobramento do primeiro seminário Lélia Gonzalez. Nós fizemos esse seminário faz 1 ano, né, agora exatamente, e nós achávamos que ia ter muito pouca gente. A gente fez um seminário sem apresentação de trabalho, um seminário de 2 dias, um seminário de fato para ser pequeno, assim, para a gente poder conversar bastante, né, discutir sobre as pesquisas e aproveitar as mesas. Nós não tivemos mesas simultâneas nesse seminário, justamente porque às vezes eu acho que muitas mesas, né, a gente vai em evento que, nossa, tem tanta mesa que a gente se perde, né? Não sei vocês, mas eu me perco no tanto dos eventos presenciais como agora nos eventos online. Então, ele foi um seminário pequeno, com mesas pontuais, sem apresentação de trabalho e sem apresentação de trabalho, sem mesas simultâneas em 2 dias. Foi um seminário muito rico e nós achávamos, né, como eu estava falando, que ia ir poucas pessoas. Nós tivemos mais de 1000 pessoas inscritas. E eu achei muito interessante esse número, uma vez que não teve apresentação de trabalho, né? Geralmente as pessoas vão bastante nos eventos que tem apresentação de trabalho. Isso me chamou bastante atenção. Então, esse livro, As Epistemologias Afro-Latino-Americanas, vocês têm, então, o que foi apresentado
nesse evento. As mesas, as palestras. Então, esse é um livro que vai fazer essa memória, né, para que esse congresso fique aí, então, já está vivo, eu acho, para quem foi, mas que então que fique nas memórias de quem não esteve, né? Então, penso que esse é um livro, e também nós temos nesse livro um texto muito importante, que é uma entrevista que eu e Railene fizemos com a sobrinha de Lélia Gonzalez, que foi a última pessoa a ver a Lélia Gonzalez com vida. Ela cuidou de Lélia Gonzalez e então foi uma entrevista muito emocionante, que ela vai narrar então para nós como que foi esses últimos anos de Lélia Gonzalez, que nós temos pouco registro desses últimos anos. Então, digo para vocês que leiam essa entrevista, porque ela é muito bonita. Um outro livro que se chama Educação, Movimentos e Utopias é um livro organizado, eu, Márcio Caetano, que é da UFPEL, e a professora Luciane, que é da UF. E esse livro foi construído um pouco nessa batida aí do centenário de Paulo Freire, né? E de como os movimentos sociais no Brasil vêm resistindo, apesar desse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Então, nós temos textos de pessoas que são clássicas já na educação popular, né? E nos movimentos sociais, como o Carlos Rodrigo Brandão e a Inês da UERJ, me esqueci o sobrenome dela. E Desirê me ajuda, a Rai, que teve no livro. Enfim, e nós temos a Maria Gon, que é da Unicamp, que também já é um clássico, né? Uma pessoa que trabalha com os movimentos sociais há muito tempo. Então, são esses os livros que nós estamos apresentando, e agradeço muito a Vânia e o grupo por esse espaço para falar dessas publicações. Muito obrigada. Pessoal, vou assumir aqui um pouquinho, enquanto o Samuel está na outra mesa, como ele diz, né, dando conta dos filhos ali. Amanda, super obrigada. Eu gostaria de comentar muitas coisas sobre essas obras, né? Acho que nós temos muitas coisas para conversar, mas eu acho muito interessante começar pelos títulos, né? E dá muita ideia do período. Só vou arrumar um pouquinho minha câmera aqui, que está parecendo aquelas TVs antigas, né? Que a gente botava um bombril em cima lá na antena para funcionar e dar uns tapinhas, tá? Mas tudo bem, né? Que ela é do tempo fogão a lenha no computador, então a gente tem que compreender ele, tá? Não adiantou muito, mas tudo bem. Que é o Márcio Caetano, nosso querido colega, que agora está no papel, ele sempre diz, né, eu não sei, eu quero utopia, eu preciso da utopia, né? E no programa de pós-graduação em educação, você hoje é uma das professoras da disciplina justamente que vai trabalhar educação popular, movimentos sociais e utopias, né? E eu penso como é importante a gente demarcar esses territórios de resistências, trazendo esses vocábulos, esses conceitos que nos são tão caros, sem nos deixar intimidar por esse tempo tão distópico, em que querem nos fazer acreditar que o futuro está dado, né? Que é isso mesmo, né? E que a gente vai ter que comer essa massinha.
Eu queria, não sei se tu podes, Amanda, falar um pouco disso, até porque tem um seminário no final do mês, vai fazer um pouquinho de propaganda do seminário, juntar com essa ideia da importância da educação popular, dos movimentos sociais e da utopia neste momento. Não sei se dá para fazer isso. Podemos sim, Vânia. Eu acho que a Vânia falou de um modo bem bonito e muito elegante, como é assim da pessoa dela, né? Falar das utopias e falar das resistências, porque os lugares eles estão em disputa, né? São territórios em disputa e incluindo o nosso programa de pós-graduação, também um espaço de resistência, e que nós temos aí uma presença forte de autores que são importantes, entretanto são intelectuais europeus, né, que vivem numa batida muito diferente do que é a América Latina. Então, me parece um tanto quanto desconexo a gente falar de uma realidade latino-americana, brasileira, e fazer uma análise de somente autores, homens brancos europeus, né? Isso me incomoda profundamente, e às vezes a pessoa está trabalhando com temas periféricos mesmo, com questão de desigualdade, que é um campo latino-americano. Nós estamos no continente mais desigual do planeta. Esse continente é o continente americano e o Caribe. Então, obviamente, né, Estados Unidos estão no seu lugar de imperialista ainda. Então, eu acho que estudar, se propor a estar num programa de pós-graduação, estudando autoras e autores marginais, vozes ainda dissidentes dentro da universidade, é um desafio. Tá? É um desafio. Agora, é bem interessante, Vânia, que as nossas cadeiras aí, a minha aí de Caetano, que não está mais na FURG, mas enfim, estão sempre muito cheias, sempre muito cheias. E agora, depois de depois do golpe e toda a sequência de tragédias que vem sendo esse país, tem sido mais procura por estudar os nossos autores, as nossas pensadoras, nossos intelectuais, que desde muito tempo vêm discutindo as nossas questões e que historicamente a gente entende porque nós preferimos ainda, né, o conhecimento eurocêntrico. Veja, não estou dizendo que eu não leio, sabe? Eu li boa obra da obra da Simone de Beauvoir, do Rousseau. Foucault muito pouco, sabe? Mas assim, li ainda algumas coisas do Foucault, mas falar desde os nossos lugares de utopia e resistência, de fato, é um desafio. Não são poucos, por exemplo, os nossos textos que voltam de revistas dizendo, olha, tá muito bom, mas dá para vocês botarem o Foucault aí, discutir com Foucault e com Deleuze, e que não sei... E aí eu respondo, olha, nós não trabalhamos com esse pessoal aí, sabe? Já tem muita gente que trabalha com esse pessoal. A gente trabalha com esse pessoal mesmo. É Paulo Freire, é Lélia Gonzalez, é Maria Beatriz, é Bell Hooks, é a periferia mesmo do conhecimento, são as vozes subalternas, dissidentes, e que vão destoar um pouco desse campo acadêmico, que inclusive segue sendo um ambiente muito elitizado. Então, é um desafio, mas eu não me arrependo
não me arrependo mesmo dessa opção. Essa é uma opção epistemológica e é uma opção que marca um espaço de luta e de resistência, através das mobilizações sociais que historicamente vêm sendo feitos na América Latina e especialmente aqui no Brasil. Então, eu sei que nós pegamos o caminho mais difícil, mas a gente está muito satisfeita com esse caminho e nós vamos ficar nele. Então, o pessoal vai ter que nos engolir mais um pouco. Isso mesmo, Amanda. Isso mesmo, o pessoal está aberto. O Orlando colocou aqui no chat, né, Voz e Olhar do Sul, né, que, como tu dissesse, não é o caminho mais fácil, né, Amanda, até pelo nosso próprio desconhecimento, eu falo por mim também, das nossas produções, né. É muito recente a gente conhecer um pouquinho da produção dos nossos colegas, pesquisadores, educação popular, coisa e tal, argentinos, colombianos, né, ou do Centro-América. Infelizmente, nós estamos de costas um pouco uns para os outros. Acho que está melhorando um pouco, acho que tem, a gente está indo em busca de parcerias, a gente tem uma parceria com um grupo argentino de educação popular, você também, sempre buscando conhecer essas produções, né, latinas, que é o olhar do Sul, né, como que a gente pode olhar a partir do Sul se a gente não se reconhece como sulista? Então, acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos, inclusive academicamente. Você, Amanda, já acabou de dizer, né, nós ainda temos uma universidade interditista, o próprio pós-graduação em educação, a gente está sempre nessa luta, nesses embates, já que hoje nós temos boa parte dos nossos estudantes do mestrado são professores e professoras de escolas públicas. Então, é um grande compromisso que a gente tem com a escola pública brasileira, né? Então, nós mesmos temos que buscar esses referenciais que digam mais respeito às nossas próprias lutas, as lutas que são nossas, né, aqui desses nossos territórios. Não sei se o Orlando quer falar um pouquinho, você escreveu aqui, ou mais alguma pessoa, está aberto para a gente conversar agora. Eu quero fazer uma fala bem rápida em cima do que a professora Amanda trouxe, né. Primeiro que eu acho que faz parte de um aprendizado especificamente nos últimos 20 anos, assim. Eu já sou professor universitário desde o ano 2000, exatamente no ano 2000, comecei a ser professor universitário, então há 21 anos, e o que eu tenho percebido, especialmente nos eventos, e mais especificamente nos eventos mais periféricos, né, ou tidos como mais periféricos, seja na FURG, seja na UFSC, seja no Paraná em alguns locais, seja no Nordeste, muitas áreas no Norte, né, ou mesmo no Centro-Oeste. A gente tem percebido, e aí tentando fugir um pouco, nada contra, gente, o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, os eventos que acontecem lá, mas a gente tem produzido coisas diferentes também nesses eventos mais fora desse núcleo central, tido como grande área do conhecimento brasileiro durante muito tempo, né? E essa produção, ela tem sido bastante interessante, pelo menos no campo da geografia, ou no campo que eu milito e que eu atuo, que eu trabalho, né, mais diretamente, que é no campo socioambiental, dentro da geografia. A gente tem percebido que tem soluções, tem debates muito interessantes, e que vem se dando com autores latino-americanos, africanos, com uma base africana muito forte, né, de autores africanos bastante interessantes, lá dos anos 60, de autores também asiáticos. A galera tem trabalhado bastante com essas vozes de outros continentes que não só a Europa ou os Estados Unidos. Nada contra a ciência realizada, obviamente, também nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente tem produzido coisas diferentes, tem trazido um outro conhecimento. E esse outro conhecimento, ele tem incentivado os estudantes, né? Isso vale bastante a pena a gente trazer. Gente, assim, se me permitirem, de vez em quando eu posso estar divulgando alguns eventos que vão ocorrer já ano que vem, que a gente já tem data, exatamente nesses lugares periféricos, e que eu milito bastante. A gente já tem alguns eventos marcados presencial, olha, que legal. Então, a gente já começa a divulgar eventos que já estão abertos na área de ensino da geografia ou na área socioambiental, tá? Então, eu vou, se me permitir, Vânia e Samuca, eu vou estar divulgando por aqui embaixo. Obrigado. Um abraço, professor, e muito bom trabalho. Eu quero receber esse livro aí depois.
Então, continua à disposição a palavra, ratificando ali o que a Railene trouxe lá do Benjamin no início, né? Essas produções a contrapelo. Nós hoje estamos mais do que nunca a contrapelo, né, Railene? Ainda sei se você também quer falar um pouquinho do seu trabalho, você que defendeu este ano ali no nosso mestrado, né? Um trabalho interessantíssimo, né? No Instituto Presente, li, né? Seu trabalho. Então, não sei se vocês querem falar sobre isso, porque são todos trabalhos, todas obras a contrapelo. Depois, eu queria comentar um pouquinho a própria produção, né? Deste ano, são todas produções de 2021. Este ano tão difícil, tão complexo, e essa enorme produção que está acontecendo no Brasil no sentido contra-hegemônico. Isso acho que é muito interessante discutir, a viabilização disso, como é que está sendo viabilizado. O Samuel já começou essa discussão, né? As vaquinhas virtuais, as editoras hoje estão mais abertas a esses trabalhos, então, mas acho que podemos discutir na sequência. Quero te ver um pouquinho, Railene, se você quer falar sobre isso. Eu acho que fui a primeira orientanda de mestrado da professora Amanda, então a gente tem um trabalho que demanda bastante tempo e uma pesquisa que poderia se estender por muitos e muitos anos, né, pelos eixos temáticos. Eu saí do Rio de Janeiro, embarquei, né, para Rio Grande, porque é uma realidade contrária da minha, também saí um pouco do que eu já estava acostumada. Fui pesquisar as mulheres que trabalham no presídio, aí de Rio Grande, que apesar de ser uma realidade um pouco distinta da que eu vivo, eu também tive a oportunidade de trabalhar com a questão das trabalhadoras e atuar também no Paraná, e aqui no Rio de Janeiro, com programas e pesquisa que se relacionam com isso. Quando eu cheguei em Rio Grande, eu percebi, né, que tinha um movimento de educação popular dentro do Presídio Estadual do Rio Grande. Foi isso que me moveu, porque por mais que a gente esteja falando em tempos de desesperança, né, que a gente esteja em tempos tão sombrios, as mulheres que atuam e trabalham lá fazem justamente esse movimento do esperançar, né? Então, o que moveu bastante a pesquisa foi que a luta ela é construída de forma coletiva, não somente a partir da teoria, mas ela é colocada em prática. Então, tudo aquilo que a gente consegue observar, principalmente nas falas de Bell Hooks, Angela Davis e Paulo Freire, a gente consegue fazer um movimento ali, né, de escuta e escrita. Então, elas têm esse projeto que é pautado, né, na perspectiva freiriana. Elas realizam rodas de conversa e tem um embasamento teórico que parte da perspectiva da educação popular, e o movimento a contrapelo que elas realizam é justamente, né, a luta por uma sociedade que eu chamo de que tem como base não a justiça social, mas a injustiça social, visto que ela não é igual para todos, ou para todas, né? Não são todas as pessoas que estão presas, e a gente sabe que as pessoas que ocupam os presídios hoje são sobretudo pessoas periféricas e pessoas negras, né? Ao passo que o Brasil aumenta a sua população carcerária, a gente precisa falar, né, porque a gente não se sente mais seguro caminhando na rua, né? Ao passo que as pessoas são cada vez mais encarceradas, porque a gente ainda caminha com medo, né? Então, se é um movimento de encarceramento que não está adiantando, a gente precisa dialogar sobre um movimento diferente, de repente. Então, eu acho que a pesquisa vai bem ao encontro disso, que é questionar, né, as estruturas patriarcais, as estruturas racistas que constituem a nossa sociedade, pensando, sobretudo, nesse movimento de encarceramento em massa e no que a gente pode fazer, né, para desconstruir essa injustiça social, na perspectiva feminista e das mulheres que atuam no presídio. Acho que é isso. Obrigada, Helene. Se você tivesse falando um pouquinho dele para a gente não deixar passar, né? Pessoal, está aberto para conversas. Eu levantei antes a bola da questão das publicações, isso que o Claudinho colocou aqui no chat, né? Quer dizer, a gente está juntando esses trabalhos feitos nos coletivos, né? Nos seminários, nos grupos, e publicando.
E eu acho que essa é uma boa discussão, né? Como publicar em tempos em que a cultura é devastada, que os financiamentos de educação, da cultura são zerados, né? E os taxas, né, para outras coisas, mas para cultura, né, sobretudo contra-hegemônica, não. E talvez fosse interessante falar um pouquinho das publicações. O Samuel, deu início, né, fez um financiamento ali de uma vaquinha virtual, né, e a escolha de editora, né, quer dizer, eu acho que esse é um grande desafio. Quais editoras? Que editoras? Né, quem são os editores que estão acolhendo esse trabalho? Acho que uma discussão interessante, até para que a gente conheça mais o caminho das pedras. Essa é a ideia também, né? A gente produzir mais, divulgar mais as coisas que a gente está fazendo, poder fazer isso, viabilizar isso. Né, Claudinho? A gente está tentando também, né? Sim, Vânia, sim. Bom dia a todas, a todos. Importante, né? Eu estava escrevendo aqui, importante a gente encontrar esses caminhos, né? Que acolham, que tem uma linha editorial, né? Que acolham trabalhos como esses lindos trabalhos aí que estão sendo apresentados e que trazem uma grande contribuição, né? Para o campo da educação. Então, acho que seria muito bom, né? Eu acho que o Samuel realmente nos deu algumas pistas já e tenho certeza que várias outras colegas aqui vão conseguir nos ajudar. Bom, Sim, a gente observa... Vânia, só para contribuir com essa questão, no livro das epistemologias afro-latino-americanas, nós fizemos um curso online que levava o título do livro e que as autoras, então, ministraram, né, aulas. Foram 4 dias de curso e nós cobramos um valor de, eu não lembro se foi 15 ou 18 reais. E esse valor cobriu, então, os custos que nós tivemos com esse livro. Foi a forma que nós encontramos de publicar. Então, ele é um livro, ele tem um livro físico dele, que pode ser comprado, mas ele está livre para o download, ele está livre para baixar. Então, eu acho que foi bem legal. E as pessoas que compraram, né, para estar nesse evento, que pagaram esses 15 reais, sabiam que estavam ali para ajudar a publicação desse livro. Então, foi muito bom. E além, então, de arrecadar esse dinheiro que a gente precisava, nós falamos, né? Que também é o que a gente sabe fazer. Então, foram aulas bem interessantes, com um certificado de extensão, e eu acho que tivemos aí uma feliz ideia para o financiamento, né, desse livro. Sem dúvida, ótima ideia mesmo. Sim, acho que quase 100% dessas obras apresentadas, elas são disponibilizadas, né? Eu acho que isso é muito importante, tornar público, né? Democratizar esse acesso. Olha só. Então, vamos... Obrigada, Railene. Depois a gente junta tudo e divulga lá no site do evento, né? Colocamos lá junto com as obras de vocês, né? Já divulgamos esse material para quem se interessar. Gente, mais alguma coisa? Olha só, vamos deixar passar gel, né, Orlando? Vamos deixar passar gel, discutir gel, então, nosso campinho, né? Enquanto o pessoal vai pensando, né, refletindo um pouco, quando você trouxe o trabalho das nossas colegas, organizadas dos colegas ali da UFSC, eu fiquei pensando quanta resistência. Mais de 20 artigos, todos contra-hegemônicos, todos na contramão que está sendo instituído, que é a deslegitimização do ensino da geografia na escola. Não? Quem está dentro da escola hoje está observando que nós temos, no final do ensino fundamental, na boa parte das escolas, 1 hora de geografia. Né? Poucas têm 2. Nós estamos no nosso limite.
Né? No ensino médio, só tem a geografia, ela pode nem existir, né, pela configuração ali, está colocada, assim como a história ou a sociologia. Então, neste momento, eu me remeto muito lá no início dos anos 1970, quando a 5692, ela, né, a 5692, ela também descaracterizou totalmente a geografia e a história das suas características de campo de conhecimento e criou os estudos sociais, né? Os estudos sociais que nos legaram, eu penso que boa parte dos problemas do ensino de geo e história, que são ensinos assépticos, né? Mecanicistas, mnemônicos, né? Em que se encontra ainda, né? A gente ainda acha esse ensino. E aí as professoras trazem, em pleno 2021, o desmanche da GEL, né? Uma obra tão potente, com mais de 400 páginas, que eu fiquei olhando ali, acho que é mais de 400, né? Uma super obra. Aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, você que é um pesquisador da geografia, né? Da geografia, sobre esse nosso momento e as nossas possibilidades de resistência, né? Com outros momentos, mas que essa crise climática, política, né? E também muito no sentido de ciência deve prevalecer, né, na escola. Olha, bastante coisa, né, para falar. Bom, esse grupo de pesquisa especificamente, né, da professora Rosa, da professora Ana Paula, das duas Anas, né, da Ana Prev também, ele é um grupo da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, né? Ele é um grupo que eu participo porque a gente tem, eu tenho um grupo aqui na UFSC, que é o NEPGEO, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa na Área de Ensino da Geografia, e a gente produz trabalhos juntos, né? Então, a gente já tem feito isso há uns 10 anos, assim, de produção conjunta. Sempre quando a gente faz algum material aqui, ou tem produzido algum artigo, algum livro, sempre tem alguns pesquisadores de lá da UDESC, a mesma coisa acontece com a UDESC, mas essa produção que as três professoras coordenam, que é o segundo volume, né, o volume 2, o volume 1 também tem a mesma quantidade de páginas, né, só que o volume 1 ele foi feito, se eu não me engano, em papel também, né, foi publicado em meio analógico. Por conta de restrições orçamentárias, como todos temos, e também nesse momento pandêmico, elas decidiram pela produção somente em meio digital. Talvez, ano que vem, lançando alguns volumes, né, em papel, especialmente durante o EMPEG, que é o Encontro de Prática Nacional de Ensino de Geografia, que eu não sei se vocês sabem, mas será no sul, será na Bahia, em Salvador, em 2022, ainda sem data, mas deve ser outubro ou novembro. De qualquer maneira, o que eu tenho percebido nos eventos da geografia, nisso que a Vânia chama atenção, é exatamente essas outras possibilidades, esses outros olhares do que a geografia representa, e até mesmo da discussão interdisciplinar que esse campo, né, da ciência, que é a geografia, ou como a gente tem trazido novas perspectivas, ou outras perspectivas, né, fugindo dos autores mais tradicionais, né, adoro Milton Santos, e todos gostam muito de Milton Santos na geografia, mas a gente também tem lido outras coisas além de Milton Santos, né, há muito tempo já, na verdade, tem trazido outros autores que, de forma muito interessante, o Milton citava na década de 70, e que são autores da África, do continente africano, da América do Sul, e que já apareciam em algumas obras mais chamadas subversivas, né, e que vão estar presentes hoje no nosso olhar, na nossa perspectiva, seja nessa perspectiva que nós temos, alguns autores têm chamado de decolonial, né, ou seja, tentando discutir realmente uma outra forma de ver as questões sociais, ambientais, socioambientais e a própria geografia como um todo. Então, esse trabalho, ele está tendo essa perspectiva, né, ele tem esse mote, o livro todo tem esse mote, os orientandos dessas professores e outros pesquisadores chamados, eles compactuam, né, com essa perspectiva decolonial,
Muitos trazem diretamente esses autores, outros não trazem diretamente, mas trazem áreas ou campos da ciência geográfica que sempre foram deixados de lado, assim, né, ou se não deixados de lado, com uma produção menor dentro da geografia, como é, por exemplo, o campo da geografia cultural e o da geografia humanística, né, que aqui no Brasil, mais especificamente, foram relegados durante muito tempo, e ditos que esses campos eram apolíticos, ou qualquer outra bobagem que inventavam para que a cultura, né, especificamente o que significa cultura e os diferentes grupos culturais não aparecessem na geografia. Mas isso era um equívoco, especialmente de alguns colegas de um marxismo mais duro dentro da geografia, né? Isso a gente tem observado que tem diminuído nos últimos anos com outros profissionais e tem realmente focado uma geografia muito mais dinâmica, no sentido de com mais autores, né, para o debate, e autores que também são do campo da sociologia, da filosofia, da educação especificamente. Isso tem contribuído enormemente para o debate. Eu, por exemplo, sou bastante suspeito porque o meu campo de leitura foge muito da geografia e vai a as outras áreas, a arte, a comunicação, e a filosofia mais especificamente. Então, tenho feito isso, outros colegas têm feito, e eu acho que isso é a importância dessa produção, né, especificamente desse livro, dos dois trabalhos que eu apresentei, mas esse livro de educação geográfica, ele traz esse mote muito forte, e por isso que eu acho que a Vânia pediu que eu exatamente falasse sobre isso, e traz bastante inovações no que diz respeito ao ensino, não só da geografia, sabe, gente, assim, outras formas de ensinar, né, se trabalha com autores da educação que são bastante revolucionários, assim, mas que, ao mesmo tempo, não ficam só no discurso, que também trazem exemplos, né, trazem olhares de como têm funcionado processos educativos muito distintos, em campos de ensino que fogem daquelas caixinhas propostas, né? Então, eu acho que é bastante interessante vocês olharem, verem, né, o que lhes agrada nesse debate, tem muitas possibilidades de olhar, né? Acho que esses livros têm nos surpreendido. Eu fiquei bastante contente, né, com os livros que foram apresentados aqui. Alguns, claro, eu já conhecia, como o caso do livro do Samuca, né? E fico bastante feliz, eu acho, pela nossa produção e esse primeiro dia aí esse início, né, do nosso trabalho no evento, nessas apresentações. A gente está com outras ideias, assim, para sair, o Márcio, não sei se ele ainda está na sala, está aí, mas a gente já está há algum tempo para escrever um livro sobre ensino, e no ensino médio, especificamente, algumas questões de projetos bastante revolucionários que têm se feito não só no Brasil, no mundo como um todo, especialmente um projeto que começou a ser desenvolvido lá em Portugal e depois acabou vindo aqui para o Brasil, e que aqui tem tomado uma outra dimensão muito mais freiriana, mas é bastante interessante. Então, para vocês entenderem que realmente a gente brasileiro inventa de uma maneira muito interessante, se reinventa, né, esses autores mais tradicionais que a gente desmistifica e tem trabalhado com outras visões de ciência. Outras visões de ciência, sim, né, o que é mais importante. Obrigada, Orlando. Não sei se o Márcio quer comentar alguma coisa, já que você foi mencionado, né, que tem esse trabalho muito importante ali na Escola de Aplicação da UFSC, né, e que foi nosso parceiraço, esse ano, uma disciplina na geografia, sobre a cidade educadora e o ensino de GEL, né, que a gente experimentou aqui, essa das possibilidades do remoto, com todos os problemas que nós temos, mas também foi possível, né, encontrar alguns parceiros, algumas parceiras, que no presencial seria muito difícil, né, até mesmo na própria universidade, na mesma universidade é difícil, os horários são diferentes, todos são diferentes, os dias são diferentes, e aqui, né, acabou, de alguma forma, a gente encontrando um jeito de estar juntos, né, eu acho que isso é muito importante. Márcio? Bom, eu estou apreciando, né, essa conversa com os autores, são trabalhos muito importantes, muito relevantes, e a gente teve oportunidade, né, de trabalhar juntos com a Vânia, com a Lorraine, com o Bruno, com o André, né, a gente teve uma experiência muito interessante agora,
trabalhando sobre a temática de cidade educadora, né? Então, essa busca por novas perspectivas de educação, né? De educação geográfica, que vai além do ensino de geografia, isso é muito importante. E a gente vê isso nos trabalhos que vocês apresentam aqui. Pessoal, mas aproveitem, né? Vamos aproveitar os autores e as autoras que estão aqui conosco, como a Amanda chamou a atenção, do Sul, né? Do Sul, isso tem uma dimensão enorme, né? Nós não estamos apresentando obras que são coisas com outras perspectivas, né? Mas sim aquilo que é visto a partir desse Sul, que não é só geográfico, né? Mas é epistemológico, político, como o Boaventura de Souza Santos tanto tem reforçado, né? Esses olhares a partir das nossas próprias experiências de vida, daquilo que nós vivenciamos historicamente, não aquilo que nos contam, né? Aquilo que nos é contado, que agora a gente está ressignificando pela própria experiência, pela experiência da cultura e dos grupos de cultura, étnicos, enfim, que constituem os nossos territórios sulistas. Copiei todos os links aqui, pessoal, já coloquei lá no quadrinho, depois a gente transpõe lá para o site, né, Ana? Pessoal, mais alguma colocação? Nós temos vários colegas que fazem aqui também educação ambiental, né? Então, essa conversa com a educação ambiental é sempre tão importante. Educação ambiental é fundamental hoje com essa nossa crise climática, essa crise econômica, social, sem fundo, né? Sem fundo. A gente não viu fundo ainda, porque a gente não está ainda bem na presença, dentro da presencialidade. Mas os fiapos, as coisas que a gente está vivenciando nos nossos entornos, dão a dimensão um pouco do que nós temos que encarar como professores, professoras, formadores de outras professoras e professores. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, e essas conversas que são fundamentais. Então, a palavra está na mesa, está aqui. Bom dia, professora Vânia e colegas, né? Falando aqui da Paraíba para os colegas aí do Sul. Na verdade, a minha fala, professora Vânia, vai no sentido de parabenizar pelo evento, né? Eu tenho acompanhado esse evento desde os seus primórdios, né? Como parecerista, mas é a primeira vez que eu acompanho participando. Falar que é bom revê-los, né? E revê-las, porque algumas pessoas eu conheço, querida do período do doutorado, e da grande experiência que vivi aí no Sul, né? E agradeço muito ao Sul, né? Em particular a FURG e os colegas da FURG que me acolheram ao longo dessa trajetória. A professora Vânia é uma dessas pessoas queridas, né? Que me constitui, né? Com o que sou. E dizer que nesse momento histórico que a gente está vivendo, e tão difícil, né? Mas é um momento também que nos possibilita muitas coisas novas, né? Eu gosto sempre de pensar que as crises, elas existem e elas nos colocam em lugares totalmente incômodos, mas também é um momento em que a gente pode sair do comodismo que a gente acaba caindo por conta da aparente normalidade que as coisas pareciam caminhar, para nos remeter para outro lugar. E essas discussões, inclusive algumas eu conheço porque acompanho muito a professora Amanda também, querida amiga, né? Essas discussões no campo daquilo que a gente chama dessas produções teóricas ou não teóricas, do campo periférico, e aí esse periférico é bem entre aspas, né? Porque também não acho que a gente seja periférico em nenhum sentido, nem geograficamente, mas aí é uma outra discussão. Enfim, elas são fundamentais para quebrar essa estrutura eurocêntrica que tanto tem sido questionada, mas e aí esse evento eu acho que é importante porque isso tem que chegar nos centros formadores que são as universidades, de forma a mudar a própria formação, né? E não se faz isso pela simples negação, né? Faz isso com esse confronto inteligente, né? E dando visibilidade
como esses trabalhos dão a uma outra forma de pensar, que não é essa forma já instituída e convencionada como sendo absoluta, universal, né? E a gente se acomodando com a universalização de uma particularidade. Essa forma de pensar é uma particularidade, dentre tantas outras. Então, eu acho que nesse sentido, esse evento e as produções dos colegas, para mim, por exemplo, como professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, me tira do lugar comum e me lança dentro de uma crise existencial e teórica necessária, né, para se reconstituir como pesquisador, como ser humano, né, como latino-americano, né, para a gente se entender. Porque o Brasil é um país estranhamente de costas para a América Latina, se entendendo muito mais para a Europa e para a América do Norte do que para a própria América Latina, né, América do Sul. E isso é lamentável, a gente precisa quebrar isso de alguma forma. Então, nesse sentido, eu acho que o momento é muito rico, né? Agora, certamente não é um momento fácil e também não é um momento de que a gente possa baixar a guarda. Então, eu penso que esse trabalho, que já vem sendo produzido ao longo de algum tempo, merece todo o elogio nesse sentido também, né, de reconhecer que não é só resistência, não, é a construção de uma nova realidade, né? A gente não está só na defensiva. Eu acho que o que está sendo produzido não é produzido para se defender, é produzido para construir uma nova coisa, uma nova realidade, uma nova existência. Então, nesse sentido, eu parabenizo e agradeço muito por saber que temos colegas no Brasil inteiro fazendo esse trabalho importante, né, com diversas formas de compreender o mundo e a existência. Então, é muito gratificante ver isso, né? E aí logo eu me lembrei do professor Salomão Raj, lá na Universidade Federal do Pará, onde eu fiz o mestrado, que já há muitos anos vem discutindo saberes dos povos das águas, né, discutindo a educação do campo a partir da realidade amazônica dos ribeirinhos, que já era um trabalho consolidado ali. Então, eu acho isso muito importante e que só cresce. Então, eu parabenizo a todos que têm esse trabalho. É importante a gente divulgar e socializar para essas referências entrarem nos nossos currículos dentro da universidade, formar professores com uma outra perspectiva, né? Precisamos quebrar essa estrutura curricular muito eurocêntrica e ver que há outros conhecimentos importantes a serem construídos e desenvolvidos, né? Formamos seres humanos, não formamos máquinas, não formamos mão de obra para o mercado pura e simplesmente. Formamos seres humanos com múltiplas dimensões, com múltiplas perspectivas. Obrigado e é um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada, adorei essa fala, né? Realmente não é só resistência, né? A gente, no título do nosso evento, de Conexões na Cidade, fazendo as interfaces e as insurgências, que é esse conceito lá que a Vera Cambô tem trabalhado também, dizendo que é preciso ir além da resistência, isso que você diz, né, Alexandra? É ir além, né? Quando você se insurge, você dá movimento à resistência. A resistência é importante, mas é importante dar movimento, né? E a insurgência é quando você está no movimento. Eu acho que isso é fundamental neste momento. De fato, estamos construindo outras coisas, assim esperamos, né? Não estamos mobilizados. Acho que isso que é bonito de ver. É bonito, é doloroso, mas é bonito, né? Da gente se perceber dentro desse movimento, a favor da vida, da humanização, né? Ter como escolha isso, como escolha formativa, como escolha de vida. Bom, pessoal, temos 10h53, mas continua aberto aqui para colocações, para essas reflexões tão importantes, é para isso que o evento serve, para a gente potencializar as nossas parcerias, potencializar os nossos conhecimentos, aquilo que nesse momento é fundamental na universidade, para a escola vai precisar muito da gente, e a gente vai precisar muito da escola. Não tem como fazer formação sem a escola, né? Mais do que nunca precisa estar muito atentas a essas questões, e nós estamos. Lembrando que na sequência, hoje à tarde, nós temos 2 salas de diálogo, né, Ana? Duas salas, às 14 horas, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, na minha cola, aqui. Às 14 horas, diálogo na tela, tem a sala 1
e a sala 2, tá? E na sequência, à tardinha, às 18 horas, nós temos a primeira mesa. E essa mesa, ela é aberta, né? Se puder divulgar, ela vai ser transmitida pelo nosso canal da cidade. Vamos fazer essa experiência no YouTube, né, Ana? Vamos estar com todos os dedinhos cruzados, porque nós não temos experiência lá, mas tudo vai dar certo, para que mais pessoas possam assistir, já que é um evento pequeno, né? O Meet tem a sua capacidade de 100 pessoas, mas as mesas são uma possibilidade de que todos possam participar, todos e todas que têm interesse em discutir e ouvir a temática, que vai trazer a fala de sujeitos, de pessoas que estão envolvidas com movimentos sociais, né, na educação popular. Vamos ouvir um pouquinho o que eles estão pensando, como é que está sendo essa articulação no momento. Para a gente é fundamental, para não ficar falando sozinho na universidade. É a pior coisa que pode nos acontecer, é a gente ser fora da casinha. Não podemos dar esse luxo, em hipótese alguma, de ficarmos fora desse movimento agora. É agora, né? Não é depois. Mas eu, então, agradeço, assim, muito a presença de vocês aqui. Foi maravilhoso rever pessoas incríveis, colegas, querida Amanda, minha colega querida do coordenação, né? Essas nossas parcerias são muito importantes, né? Estamos começando, acho que foi muito bonito esse início, muito bom, estou muito feliz. Temos a nossa amostra, né, Ana? Vamos lá fazer uma publicidade na nossa amostra e fiquem à vontade para considerações finais aqui. Professora Vânia, eu queria imensamente agradecer, né, o espaço em nome da professora Amanda, da Rai também junto. O Interfaces é um grupo, é um evento que eu tenho um enorme carinho, eu participo acho que desde 2015 do Interfaces, e quando eu entrei na sala, escutei a voz do professor Orlando, eu escutei, nossa, eu conheço essa voz, e aí, sabe, eu revivi, assim, as nossas cirandas, quando a gente ficava em roda, né, que eu achava sempre, era esse o barato todo do Interfaces, era a gente, essa deserarquização, né, desse ambiente acadêmico, professor, aluno, mestrando, doutorando, não, ali sempre fomos todos e todas iguais, né, em roda, a gente conversava e debatia as nossas experiências, e eu era do PIBID, trabalhava também com Samuca por um tempo, e a gente partilhava as experiências da nossa iniciação como professores e professoras, junto com professores que já estão há mais tempo, junto com a universidade, com a escola. Então, é um evento que eu tenho muito carinho, e queria parabenizar aí também por vocês estarem ocupando esses outros espaços, que a gente sabe o quanto é difícil, né, nos adaptar, mas é necessário, porque a gente tem que se fazer ouvidos e ouvidas, né? Então, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada. Pessoal, a pedido da professora Vânia, então convidando todo mundo para também nesses intervalinhos aí, né, nos nossos cafés aí que não são presenciais, mas nesses intervalos que a gente tem entre uma atividade e outra, a vocês darem uma olhadinha lá no nosso canal do Recidade. Hoje, pelas 8h30 da manhã, a terceira edição da nossa mostra Arte Vida, Rede de Resistências foi ao ar. E tá, como a professora Vânia disse, lindo, potente, inspirando poesia para a gente alinhavar todas essas nossas conversas. E dentro do canal do YouTube também, eu vou deixar aqui já disponível para vocês o endereço da nossa conversa de hoje, que será às 6 horas. E que também a gente aguarda todo mundo. Esse canal é aberto, a gente espera que vocês convidem suas redes de amigos, professores, para também participar lá no YouTube com a gente desse novo momento que a gente vai viver enquanto grupo, né, de fazer uma transmissão ao vivo e a cores aí da nossa conversa, e vai contar hoje com o professor Márcio ali, né, na coordenação. E é isso, qualquer coisa nos escrevam, e se precisarem de qualquer coisa, estamos à disposição. Estou ansioso. Todos estamos, professor. Boas energias virtuais para vocês na transmissão. Obrigado. E que não nos falhe a internet, amém, como dizem. Não. Vai dar tudo certo.
Sim. Mas se cai, a gente volta. Cai, a gente Isso, volta. tá todo mundo acostumado, todo mundo adaptado. Já estamos nesse ritmo já. Todo mundo entende. Vai dar certo, sim. Pessoal, super obrigado, um ótimo dia, uma excelente semana. Estamos juntos. Obrigada, Orlando, Alexandre, Ana, Desirê, Rafael, Railene, Estela, Samuel, Jorge, Márcio, Alisson, Laís, querida, oi, amor, não te visto, Alessandra, Amanda, pessoal da Interface, a Bárbara, não sei se tem mais alguém aqui, Samuel Pinheiro, né, que esteve aqui conosco até agora, tá? Um prazer muito grande, estamos juntos. Um grande beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.